pessoal? Boa tarde, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Dando continuidade à nossa aula, E repondo a aula perdida. Quem estava na última aula, a gente falou sobre os pontos cefalométricos, Eu gravei um vídeo aí fazendo o desenho e também fazendo a colocação dos pontos cefalométricos nessas estruturas anatômicas, certo? Então, todos os pontos cefalométricos, eles vão estar localizados em alguma estrutura anatômica para que a gente possa passar, traçar as linhas de orientação que vai nos dar alguns resultados, como relação da maxila em relação à base do crânio, relação da mandíbula em relação à base do crânio, como que se deu o crescimento ósseo, desse paciente de forma vertical, horizontal. Então, a cefalometria vai ajudar nesse diagnóstico da gente, tá? Para isso, a gente precisa fazer o desenho anatômico, e demarcar os pontos cefalométricos, como a gente viu na aula passada, para que a gente venha traçar esses planos e linhas de orientação, Através desses traçados cefalométricos, e desses planos e linhas de orientação, que vão passar sempre por um ponto cefalométrico, ou seja, ele vai tangenciar alguma estrutura anatômica para que a gente possa, obter as mensurações cefalométricas, tá? A cargo de curiosidade, para a gente entender melhor, sempre que a gente passar uma linha, em um ponto cefalométrico, geralmente essa linha ela é construída através de dois pontos. Então, se eu estou passando apenas por dois pontos, cefalométricos, eu estou fazendo uma linha. Quando eu vou tangenciar, três ou mais pontos, necessariamente a gente está fazendo o quê? Um plano e não uma linha, tá? Então, sempre que vocês forem fazer uma mensuração em que essa mensuração ela vai passar em mais de 3 pontos, ou seja, a partir de 3 pontos para cima, a gente já considera como sendo um plano. Quando a gente passa em apenas 2 pontos cefalométricos, a gente considera como sendo uma linha, tá? O primeiro plano cefalométrico que a gente vai ver, é a posição maxilomandibular em relação à base do crânio. Quem estava na aula passada pegou o início dessa explicação. Eu vou estar regravando de novo só para quem perdeu, poder entender aí quando estiver assistindo a aula. Então, o primeiro plano cefalométrico ele vai mostrar para a gente a posição da maxila e da mandíbula em relação à base do crânio, através dos ângulos SNA e SNB, tá? Quando eu vou ligar, esses pontos cefalométricos S, N e A, que como vocês estão vendo aí, certo, em vermelho, eu adicionei métricos S. Quando vocês estão vendo aí em vermelho, vocês vão ter um ângulo formado pela interseção dessas linhas, da linha SN e NA. E aí eu vou ter um ângulo formado, por esse plano, onde eu vou ter uma mensuração, cefalométrica em relação à maxila, relacionando com a base do crânio, tá? Então, a gente percebe, que o ponto S está localizado lá na célula túrcica, O ponto N está localizado ali próximo do osso frontal com a espinha nasal. E o ponto A localizado na maxila do meu paciente. Então, o ângulo SNA, ele vai mostrar a posição da maxila em relação à base do crânio. E como a gente está estudando cefalometria de USP, a gente tem algumas médias, que são consideradas padrões
e a gente tem o desvio desse padrão, tá? De acordo com a cefalometria de USP, né, o ângulo SNA, que vai mostrar pra gente como que tá a relação da base do crânio com a maxila, né, a gente vai ter uma média de 82 graus, certo? Essa média de 82 graus, ela pode variar para mais ou menos 2. Então, ela pode variar de 80 até 84, tá? Isso é uma média da cefalometria de USP. Essa média, ela vai mudar, né, de acordo com a cefalometria proposta, de acordo com a filosofia da cefalometria que vai ser utilizada. Nesse caso, a gente está estudando a cefalometria de USP, tá certo? Então, falando ainda do ângulo SNA, né, que ele tem uma média padrão de 82 graus, podendo variar para mais ou menos 2, né? Então, quando eu falo que pode variar para mais ou menos 2, isso está querendo me dizer que se eu traçar um plano, né, no caso o plano SNA, para eu entender a relação da maxila com a base do crânio, né, se der de 80 a 84, isso quer dizer para mim, né, de acordo com a cefalometria de USP, que essa maxila está bem posicionada em relação à base anterior do crânio. Agora, se eu tenho ângulos menores que 80 graus, tá? Ou seja, já saiu do padrão de menos 2, eu tenho agora um ângulo, né, SNA menor que 80 graus, isso quer dizer para mim, interpretando essa informação de acordo com a cefalometria de USP, isso vai querer dizer para mim que a maxila ela está retruída em relação à base anterior do crânio, certo? Da mesma forma, o contrário agora, se esse ângulo formado, né, por esse plano SNA, ele for maior que 84, interpretando essa informação, ela está querendo nos dizer que essa maxila ela está protruída em relação à base anterior do crânio. Ou seja, se eu vou dar um outro exemplo aqui, se eu tiver um paciente que tem, né, um ângulo SNA de 83 graus, isso está querendo dizer para a gente o quê? Que a maxila dele está bem posicionada em relação à base anterior do crânio. Por quê? Porque ele está dentro da norma padrão, né? A norma padrão é 80, mas ela pode variar para mais ou menos 2. Então, eu posso ter um ângulo formado, né, de até 84 graus e vai ser considerado bom, vai ser considerado uma maxila bem posicionada em relação à base anterior do crânio. Agora, se eu tenho ângulos formados, né, maior que 84, por exemplo, eu vou tirar o ângulo desse plano SNA e ele vai dar, vamos supor que ele deu 86. Se deu 86, está maior que 84 graus. Então, isso quer dizer para a gente que a maxila desse paciente ela está protruída em relação à base do crânio, ou seja, ela está muito à frente. Agora, se eu tiver no meu paciente, né, na cefalometria dele, um ângulo formado, por exemplo, de 76 graus, isso está querendo dizer o que para mim? Se é menor que 80 graus, eu saí da média padrão. Então, isso está querendo dizer para mim que a maxila desse paciente ela está retruída em relação à base anterior do crânio. Então, ela está muito atrás em relação à base anterior do crânio. Quando a gente quiser agora relacionar, né, tudo que agora que a gente viu anteriormente, a gente estava relacionando a maxila com a base anterior do crânio. Agora eu vou ter o ângulo SNB. O ângulo SNB é o ângulo formado pela intersecção das linhas SN e NB. Então, é a ligação desses três pontos, SN com NB.
tá? E aí, o ângulo SNB, ele mostra pra gente a posição da mandíbula em relação à base anterior do crânio, tá? Diferentemente do SNA, que a média ela é 82, no SNB a média é de 80, com um desvio padrão também de mais ou menos 2. Então, no SNB, eu posso ter um desvio padrão de mais ou menos 2. Está querendo dizer para mim que a média do SNB pode ser de 82 ou pode ser de até 80 ou pode ser até de 78. Né? Então, se o paciente tiver uma média de 78 a 82 graus no ângulo SNB, isso está querendo dizer para mim que a mandíbula dele está bem posicionada em relação à base do crânio, certo? Então, repetindo novamente para vocês, ângulo SNB, ele vai estar agora, né, relacionando a mandíbula com a base anterior do crânio. E a média padrão é 80 graus, podendo variar mais ou menos 2. Então, isso está querendo dizer para a gente que essa média padrão ela pode variar de 78 a 82 graus, tá? Então, se eu tiver um resultado cefalométrico em que o ângulo do meu paciente varia de 78 a 82 graus, está querendo dizer para mim que a mandíbula do meu paciente está bem posicionada em relação à base anterior do crânio. Se eu tiver ângulos menores que 78 no ângulo SNB, está querendo dizer para mim que essa mandíbula está retruída em relação à base do crânio, né? Ela está muito atrás em relação à base do crânio. Já se esse ângulo for maior que 82 graus, ela está querendo dizer que essa mandíbula está protruída em relação à base anterior do crânio. Vou dar um outro exemplo. Se esse paciente tiver, né, um ângulo SNB de 81 graus, por exemplo, 81 graus é uma medida que ainda está dentro da média padrão, que vai até 82. Então, eu tenho uma média padrão de 80, que pode variar mais ou menos 2, ou seja, pode ir de 78 a 82 graus. Se eu tiver um paciente que apresenta um ângulo SNB de 81 graus, isso está querendo falar para mim que a mandíbula dele está bem posicionada em relação à base anterior do crânio, ok? Agora, se eu tiver um ângulo de 84 graus, por exemplo, isso quer dizer para mim que esse ângulo ele é maior que 82, passou do desvio padrão. Então, está querendo dizer para mim que a mandíbula desse paciente em relação à base do crânio, ela está protruída, tá? Ela está à frente. Agora, dando mais um exemplo, se esse ângulo ele for menor que 78, por exemplo, ou seja, você pegou o exame cefalométrico do paciente e aí lá o ângulo SNB, né, que está relacionando a base anterior do crânio com a mandíbula, né, se deu 76, por exemplo, está querendo dizer para a gente que essa mandíbula está retruída em relação à base do crânio. Então, até agora, a gente viu dois ângulos, SNA e SNB. O SNA, ele mostra pra gente o que? Posição da maxila em relação à base do crânio. E tem uma média de 82 e pode variar para mais ou menos 2. Já o SNB, né? O SNB ele mostra pra gente a posição da mandíbula em relação à base do crânio, né? Em relação à base anterior do crânio. E ele tem uma média de 80 que pode variar mais ou menos 2 também, tá? Passando adiante, aqui na nossa aula, a gente vai ver mais uma relação, né? Que é a relação maxilo-mandibular, né? Representada pelos ângulos ANB, ou seja, o ângulo ANB
vai estar mostrando para a gente a relação maxilo-mandibular, tá? Então, esse ângulo, né, que vai ser formado pela interseção das linhas NA e NB, ou seja, antes a gente estava fazendo uma mensuração, né, do plano SNA e SNB. Agora a gente vai fazer uma mensuração IA e NB, certo? Então agora a gente está querendo ver a relação maxilomandibular no sentido antero-posterior, tá? Então quero ver a relação da mandíbula e da maxila ao mesmo tempo. Então vamos ver agora com o ângulo ANB como que está a relação dessas duas bases ósseas. Antes a gente estava comparando a maxila e a mandíbula, antes a gente estava mensurando, na verdade, a maxila e a mandíbula com a base anterior do crânio. O ângulo ANB, ele vai dar para a gente, né, um resultado da relação maxilomandibular no sentido antero-posterior. Então agora eu estou falando da intersecção das linhas, tá? NA e NB, certo? A localizada na maxila, o ponto B localizado na mandíbula e o ponto N, que é o ponto náseo, localizado lá na região de nasal, tá? O ANB, né? Quando a linha NB ela estiver à frente da linha NA, esse ângulo ele recebe um sinal negativo, tá? Então, se eu traçar uma linha que vai do N até o B, a gente não tá falando mais de plano, tá? Porque agora eu tô falando da ligação de dois pontos. Então, é uma linha, tá certo? Então, se eu traçar a linha NB e esta linha estiver à frente da linha NA, esse ângulo ele deve receber um sinal de negativo, certo? Agora, se a linha NB estiver atrás da linha NA, esse ângulo ele não recebe um sinal de negativo, ok? E aí a média padrão, né, da cefalometria USP em relação ao ângulo ANB, ele tem uma média de 2, que pode variar para mais ou menos 2 graus, certo? Então, para vocês entenderem melhor, né, o ângulo ANB nada mais é do que a subtração entre SNA e SNB, né? Então, eu preciso saber quanto eu tenho na minha linha, né? Quanto que está dando a relação ali entre SNA e SNB. E eu coloco isso no cálculo matemático, que vai dar para a gente o resultado do ANB. Então, se eu tiver, por exemplo, né, um ângulo formado por esse plano SNA, por exemplo, de 80 graus, certo? E se eu tiver o SNB do meu paciente de 84, eu vou pegar esses dois resultados e vou subtraí-los. Quando eu subtrair esse resultado, eu tenho o resultado do meu ângulo ANB, tá? Então, a gente nem precisa ir lá com o esquadro e mensurar. É só a gente fazer a subtração entre o SNA e SNB, que eu vou ter como resultado o ângulo ANB, mostrando para a gente a relação maxilo-mandibular, tá? Então, simples, fácil. Para eu descobrir o ângulo ANB, eu vou fazer uma subtração dos dois ângulos que a gente acabou de tirar, que é o SNA e o SNB, tá? Se esse ANB, tá? Se essa relação maxilo-mandibular, né, ela der de 0 ou então menor que 4 graus, isso está querendo falar para a gente que essa relação é uma relação de classe 1 esquelética,
certo? Agora, se eu tenho na minha subtração um resultado positivo, ou seja, maior que 4 graus, isso está querendo dizer para mim na cefalometria que eu tenho um paciente classe 2 esquelética, tá? E se eu tiver um ângulo menor que zero, né? Ou seja, pessoal, tem sempre que estar na cabeça com a informação do desvio padrão e da norma padrão, tá? A norma padrão do ANB é 2 graus, que pode variar para mais ou menos 2. Isso quer dizer que, dentro de um padrão de normalidade do ângulo ANB, né, esse ângulo pode variar de 0 até 4, certo? Mais ou menos 2. Então, se eu tiver o resultado ANB, né, de 0 ou menor que 4 graus, eu vou ter um paciente, né, classe 1 esquelético. Agora, se eu tenho uma relação de um resultado, né, ANB, maior que 4 graus, ou seja, ele é positivo, está querendo dizer para a gente que é um paciente classe 2 esquelético. Agora, se eu tiver um ângulo menor que zero, ou seja, menos 1 grau, menos 2 graus, menos 3 graus, está querendo dizer para mim que esse paciente é um paciente classe 3 esquelética. Então, o ângulo ANB vai servir para quê? Para a gente ver como que está a relação maxilomandibular desse paciente e vai ser muito importante para a gente entender, né? Se essa classe 2 do meu paciente que ele apresenta, né, em um exame clínico, por exemplo, se é esquelético ou se é dentário, né? Quando a gente tem aí um ângulo, né, um resultado, na verdade, do SNA subtraindo com o SNB e eu tiver um resultado maior que 4 graus, ou seja, um resultado positivo, né, mais 5 graus, mais 6 graus, eu vou ter o quê? Um paciente que ele apresenta uma classe 2 esquelética. Agora, se eu tenho um paciente em que a minha subtração ela deu um resultado negativo, menos 1, menos 4, menos 5 graus, isso está querendo dizer para a gente na cefalometria que esse paciente é um paciente classe 3 esquelética, tá? Então, o ângulo ANB está mostrando para a gente essa relação entre maxila e mandíbula, certo? Então, ó, vamos vendo aí, ó, um paciente classe 1 esquelética, né? Ou seja, ó, tá marcando aí, ó, 3 graus, ou seja, tá dentro da média padrão, né? Tá dentro do desvio padrão, que pode ser até 4 graus. E aí, ó, tá dizendo aqui pra gente que é 3 graus. Ou seja, eu tô dentro do padrão. Ele tá querendo dizer para mim que esse paciente ele é classe 1 esquelética. Agora, se eu tenho, né, um paciente que tem menos, que eu tenho um ângulo maior, na verdade, né? Que eu tenho um ângulo maior, como está sendo mostrado aí para vocês, ó. Que eu tenho um ângulo maior que 4 graus, né? Ou seja, eu já saí do meu desvio padrão, mas é um resultado positivo, ó, tá dando 8 graus. Então, se o resultado ele é positivo, tá querendo dizer para mim na cefalometria que esse paciente é um paciente que tem essa maxila muito mais à frente da mandíbula, ou seja, essa relação esquelética maxila-mandíbula, né? Nesse resultado cefalométrico está querendo dizer para a gente que esse paciente é um paciente classe 2 esquelética, tá? Agora, quando eu tenho um resultado negativo, ou seja, menor que zero, né? Nesse caso que vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo um casinho onde o paciente ele apresenta um ângulo, né, ANB de menos 6 graus. Isso está querendo dizer para a gente o quê?
Se é negativo, está querendo dizer para a gente que esse paciente, ele apresenta uma classe 3 esquelética, né? Eu saí lá do padrão de 0 a 4 graus, né? Então, se eu sair do padrão de 0 a 4 graus, ele já não é classe 1 mais, né? Mas se eu sair desse padrão de 4 graus acima, ou seja, um resultado positivo nessa minha subtração, ele vai ser classe 2 esquelética. Se na minha subtração esse resultado ele der negativo, ou seja, menor que 0 graus, né? Menos 1, menos 6 nesse caso aqui, ó, tá querendo dizer pra gente que esse paciente é classe 3 esquelética, tá certo? Então tá querendo dizer pra gente que essa mandíbula está mais à frente do que a maxila, tá certo? Passando adiante, né, a gente vê que o padrão de crescimento do nosso paciente na cefalometria, né, vai ser formado, o padrão de crescimento ele vai ser mostrado para a gente na cefalometria, né, a partir do ângulo formado pela linha SN e o plano mandibular GN, tá? Que representa o que? Representa a inclinação do plano mandibular em relação à base anterior do crânio e auxilia na nossa interpretação da tendência de crescimento. O que significa dizer o quê? Que o paciente ele pode ter um crescimento facial predominantemente horizontal, né? Ou ele pode ter um crescimento predominantemente vertical, né? Então, o ângulo formado pela linha SN, né, e o plano mandibular GN vai dar para a gente a inclinação da mandíbula em relação à base do crânio, tá? Então, vai dizer para a gente como foi que se deu a tendência de crescimento dessa mandíbula em relação à base do crânio. Se ela cresceu mais horizontal ou se ela cresceu mais vertical, tá? Então, ó, eu vou ter a ligação da linha SN, né? Vou ter ligação dessa linha SN e eu vou ter a ligação das linhas GN, tá? Então, SN, né, GN, ele vai nos auxiliar na interpretação da tendência de crescimento desse paciente, nos falando se ele teve um crescimento vertical ou se ele teve um crescimento horizontal. Quando eu tiver uma média, né, padrão de 32 graus, né, podendo ter um desvio de mais ou menos 4 graus, né, eu vou ter aí representado por esse ângulo, né, por esse resultado desse ângulo, eu vou ter aí uma variação que pode ser, né, de 28 até 36 graus. Por quê? Porque o padrão é 32 e o desvio desse padrão pode ser de mais ou menos 4 graus. Então, se eu tenho, né, como resultado na minha cefalometria um ângulo que é de 28 a 36 graus, está querendo dizer para a gente que existe um equilíbrio entre o crescimento tanto vertical quanto horizontal do meu paciente, tá? Agora, se eu tiver um ângulo menor que 28 graus, isso está querendo dizer para a gente que ele tem uma tendência de crescimento horizontal, tá? Ou seja, que essa mandíbula ela tem uma tendência de crescer de forma horizontal, tá? Então, um paciente que vai ter um paciente que vai apresentar o quê? Uma face muitas vezes curta, né? Agora, se eu tenho um paciente que tem um ângulo maior que 36 graus, é um paciente que tem uma tendência de crescimento vertical. Então, é aquele paciente que a gente olha na face dele, ele tem um quê? Um rosto mais alongado. Por quê? Porque a tendência de crescimento dele foi vertical, né? Agora, o paciente que tem uma tendência de crescimento horizontal é um paciente que geralmente apresenta a face um pouco mais curta, certo? Então, quando a gente tirar, né, quando a gente vê na nossa cefalometria de USP uma informação, né, de que o ângulo SN
GO, GN, tá ali entre, por exemplo, 25 graus, tá? Então tá querendo falar pra gente que o paciente ele tem uma tendência de crescimento horizontal. Agora, se eu tenho um resultado de 38 graus, tá querendo falar pra gente que esse paciente tem uma tendência de crescimento vertical. Agora, se eu tenho ali dentro, né, um resultado dentro do padrão, né, que pode variar para mais ou menos 4 graus, ou seja, de 28 a 36, então vamos dizer que eu tenho um resultado na minha cefalometria de que esse paciente tem um ângulo SNG GOGN de 34 graus, por exemplo. Então está querendo dizer para mim que existe um equilíbrio de crescimento tanto vertical quanto horizontal. Então é aquele paciente que tem uma harmonia de crescimento, né? Apresenta uma face mais harmônica. Então, ó, a gente vê quando esse paciente ele tem um crescimento vertical, né? Que ele tem a face mais alongada, ou seja, aqui ó, um ângulo de 40 graus, né? Então ele tem a face mais alongada, um crescimento vertical. Já quando eu tenho ó, um ângulo de 22 graus, eu tenho um paciente que tem o quê? Um crescimento com tendência horizontal, né? Agora, se eu tenho um paciente que apresenta, né, por exemplo, um resultado, né, nessa cefalometria desse ângulo, esse SNGO-GN, de, por exemplo, 29 graus, vai querer dizer para mim que existe um equilíbrio entre o padrão de crescimento desse paciente. No caso desse exemplo aqui, ó, que está falando 32 graus, então está querendo dizer para mim que tem um equilíbrio de crescimento na face desse paciente, né? Agora, nesse outro exemplo que eu dei aqui para vocês, ó, em que o paciente apresenta um resultado, né, de 40 graus, está querendo dizer para a gente o quê? Que essa mandíbula teve, né, um crescimento aí mais vertical, uma tendência de crescimento vertical. Nesse outro exemplo, a gente teve aí como exemplo o resultado de 22 graus. Então, está querendo dizer para mim que esse paciente teve uma tendência de crescimento horizontal, né? Quanto a esse padrão de crescimento, né? Quando ele está dentro dessa norma, né? Que vai variar, como eu falei para vocês, ó, que vai variar de 28 a 36 graus, quer dizer que ele é um paciente que tem equilíbrio de crescimento vertical e horizontal. Então, a gente fala que esse paciente é um paciente que tem um padrão de crescimento normal, né? E ele é considerado como sendo um paciente mesofacial, ou seja, ele tem equilíbrio entre esses padrões de crescimento, tanto vertical quanto horizontal. Agora, quando eu tenho, né, esse paciente com um ângulo maior que 38 graus, né, como vocês viram anteriormente, eu vou voltar lá de novo, porque vocês precisam gravar isso, né? Quando eu tenho um crescimento, né, maior que 36 graus, está querendo dizer para a gente que esse paciente tem uma tendência de crescimento vertical. Se ele é um paciente que tem uma tendência de crescimento vertical, ele é um paciente que tem a face mais longa, certo? Agora, se eu tiver um paciente que tem um resultado aí, ó, de 28 graus, por exemplo, né? É um paciente que tem uma tendência de crescimento horizontal, tá? Então, ó, quando a gente traz esse resultado, né? Olhando a face do meu paciente, vendo o padrão de crescimento desse meu paciente, e eu vejo que ele é um paciente que teve um crescimento vertical, né? Um ângulo maior que 36 graus, está querendo dizer para a gente que esse paciente é um paciente dólico facial, é um paciente que tem a face mais alongada, tá? Agora, se eu tenho um paciente que apresenta, ó, como eu falei para vocês anteriormente, um ângulo menor que 28 graus, ele tem uma tendência de crescimento que
horizontal. Então, é um paciente que apresenta, né, um padrão facial, né, com tendência a crescimento horizontal, e a gente chama de paciente a gente chama que esse paciente tem um padrão de face braquifacial, é uma face mais curta. Então, percebam, do paciente normal, mesofacial, o paciente que tem um crescimento vertical, ele fica com a face mais alongada, considerada como sendo um paciente dólico-facial, e eu tenho um paciente que tem um crescimento horizontal, né? Que aí a gente chama, tem uma tendência de crescimento horizontal, e aí a gente fala que esse paciente que tem uma tendência de crescimento horizontal, ele tende a ficar com a face mais curta, e ele tem um padrão de crescimento, né, da face dele, que leva ele a enquadrar-se dentro de um padrão braquifacial, tá? Então, se tiver dentro da norma, é um paciente normal, um paciente mesofacial, tá? Se tiver um resultado em que ele está falando para mim que esse crescimento foi muito vertical, ou seja, maior que 36 graus, está querendo falar para mim que esse paciente teve um crescimento, né, dólico-facial. Agora, se esse paciente ele tem aí um resultado menor que 26 graus, né, tá querendo falar para mim que ele teve uma tendência de crescimento horizontal, né? É um paciente que apresenta um padrão braquifacial. Então, não esquece, pessoal, né? Não esquece dessa informação aí, tá? Então, não esquece aí dessa informação, né? Menor que 28 graus, tendência de crescimento horizontal. Maior que 36 graus, tendência de crescimento vertical, tá? A gente vai ter também, ó, a relação interincisivos, né? Que é a relação dos incisivos. É o ângulo formado pelo longo eixo dos incisivos, né? Ele vai demonstrar para a gente se a relação entre ambos os incisivos, eles estão normais, ou se estão vestibularizados, ou se eles estão verticalizados, tá? Então, é uma linha onde eu passo da raiz até a região de borda incisal dos elementos dentários, né? Então, vai do ápice da raiz até a borda incisal do incisivo inferior, da borda incisal do incisivo superior até o ápice da sua raiz. E esse ângulo, né? Esse ângulo formado aí entre esse longo eixo dos incisivos vai mostrar para a gente a relação de ambos. Se vai estar normal, se vai estar vestibularizado ou se vai estar verticalizado, tá? Então, a relação interincisivos, né? É o ângulo interincisivo, que vai ser formada aí pelos pontos marcados nos incisivos, como eu falei anteriormente, tanto no superior quanto no inferior, né? Então, a gente marca um ponto na porção mais proeminente da incisal, do incisivo e do ápice, né? E após a gente riscar essas duas retas, a gente vai perceber que elas vão, né, se cruzar, e aí a gente vai tirar o ângulo, tá? O padrão, a média padrão, ela é de 131 graus, podendo variar para mais ou menos 6, tá? Então, se a média padrão é de 131 graus, ela pode variar para mais ou menos 6, né? Então, quer dizer para a gente que se variar de 125 a 137 graus, essa relação entre os incisivos, ela está normal, tá? Agora, se eu tiver um ângulo menor que 125 graus, né, tá querendo dizer para mim que esses incisivos, eles estão vestibularizados, tá? E se esse ângulo ele for maior que 137 graus, está querendo dizer para a gente que esses incisivos eles estão lingualizados, ou seja, estão muito atrás, tá? Então, não esquece isso.
A relação interincisivo tem uma média de 131 graus com desvio padrão de mais ou menos 6. Se o desvio padrão é de mais ou menos 6, isso quer dizer para mim que se o paciente tiver um ângulo, né, interincisivo de 125 até 137 graus, é considerado como sendo uma relação normal. Se for menor que 125 graus, vai ser considerado como sendo uma relação em que esses incisivos estão vestibularizados, estão muito à frente. Já se for uma relação, né, desse ângulo, dessas linhas dos incisivos, dessa relação interincisivo, der um ângulo maior que 137 graus, está querendo dizer para a gente que esses incisivos eles estão lingualizados, tá? Então a gente tem aí, ó, essa relação interincisivos, dando 94 graus, né? Se deu 94 graus, está querendo dizer o que pra gente? Que esse incisivo, que essa relação, né, interincisivos, ela tá o quê? Então vamos lá, ó, menor que 125. Então tá querendo dizer pra gente que está o quê? Vestibularizados, né? Então, ó, aqui tá dando, ó, 94 graus. Então tá querendo dizer pra gente, ó, e a gente vê claramente, né, na cefalometria aí, no desenho anatômico, que esses incisivos estão vestibularizados. Agora, ó, quando a gente pega, né, quando a gente pega aqui uma outra relação, não tem aqui na aula não tem, mas quando a gente pega uma relação, né, interincisivos em que esse ângulo ele vai dar maior que 137, tá querendo dizer o que pra gente? Que essa relação interincisiva, ela está com esses incisivos lingualizados, tá? Então, eu mensurei ali essa relação entre incisivos que dando acima de 137, vai estar lingualizado, né? Dando abaixo de 125, vai estar vestibularizado, como a gente vê aqui nesse desenho anatômico, ó. Os dentes incisivos, né, bem vestibularizados, com um ângulo de 94 graus, tá? A gente vai ter também a relação, né, do perfil mole do nosso paciente, que vai receber aí, né, o nome de HNB, tá? HNB tá querendo falar pra gente, né, a relação do perfil mole do nosso paciente. Então a gente traça a linha H, que foi uma linha proposta por Rodway, né, para que a gente pudesse analisar o perfil tegumentar desse meu paciente. Então eu vou ter como ponto de referência, né, o ponto mais saliente do lábio superior e do polgônio mole, né? Esses limites, né, quando traçados, ela vai dar para a gente, né, essa linha de referência, que é a linha H. Então, é uma linha, tá, que vai passar do ponto mais saliente do perfil do lábio superior e do polgônio mole. Então, você passa essa linha, né, e a gente vai ter a linha H, tá? E o ângulo, né, que vai ser formado entre a linha H e a linha NB, então, ó, eu vou ter duas linhas traçadas. A primeira linha que vai passar lá no lábio do meu paciente superior até polgônio mole, e eu vou ter a linha traçada que vai desde o násio, né, até o ponto B, que fica lá na minha mandíbula, tá? Então, vai ser a relação, né, do ângulo formado entre essas duas linhas, tá? O HNB, ele tá indicando pra gente, tá, pessoal, o perfil mole do paciente, né? Vai estar correlacionando o perfil mole do meu paciente com
as bases com a base óssea aí, tá certo? Então, ele indica pra gente, né, o perfil mole do paciente, no que vamos conferir se esse perfil ele vai estar reto, vai estar convexo ou vai estar côncavo. E a gente viu, né, que o paciente classe 1, classe 2 e classe 3, ele apresenta um perfil, né, que é característico de cada classificação, como a gente já viu na aula de Engel, né? Então, no ângulo HNB, né, a gente vai ter aí uma norma que vai estar entre 9 a 12 graus, certo? Então, se eu tiver um perfil reto, quer dizer que esse perfil está dentro do padrão. Ele está aí dentro do padrão, variando de 9 a 12 graus. Quando eu tenho um perfil côncavo, né, que é um perfil característico de um paciente classe 2, né, isso? Lembram da aula de Andrews, né? Então, o paciente que ele é um paciente classe 2, ele tem o quê? A maxila um pouco mais à frente, né? Ou bem mais à frente do que a mandíbula. E aí ele apresenta uma face côncava, né? E geralmente o resultado cefalométrico ele vai ser menor que 9 graus. Quando esse resultado cefalométrico, né, for menor que 9 graus, a gente vai ter um paciente que tem um perfil côncavo, tá? Quando esse paciente apresenta um ângulo maior que 12 graus, né? Ou seja, tá querendo falar pra gente o quê? Que esse paciente tem um perfil convexo, né? Perfil convexo é uma característica de um paciente classe 3, tá certo? Então, o ângulo vai ser maior que 12 graus, né? No caso do perfil côncavo, que é uma característica de um paciente classe 2, esse ângulo ele é menor que 9. Agora, quando eu tenho um perfil reto, isso está querendo dizer para mim, principalmente na cefalometria, né? Quando eu tiver ali um resultado entre 9 e 12 graus, está querendo falar para mim que o perfil desse paciente, né? Ele está reto. Concluindo essa nossa aula, o cefalograma, né, essa cefalometria, ela nos permite fazer várias medições, né, várias relações entre as bases ósseas, com o intuito de quê? De facilitar o diagnóstico, né, de facilitar o nosso planejamento ortodôntico, né, que vai ser sempre baseado na mensuração desses resultados, né? E para que a gente consiga fazer a cefalometria, a gente precisa fazer o desenho anatômico para a gente poder traçar, né, os planos e linhas de orientação. O desenho anatômico, pessoal, que eu pedi para vocês fazerem, né, ele visa reproduzir todas as estruturas anatômicas que são de interesse para a cefalometria, para que a gente possa analisar, né, juntamente com o perfil mole do paciente, o seu perfil esquelético e dentário. Para quê? Para que a gente venha, né, a entender o que é que está contribuindo para a desarmonia dentro do maxilofacial do paciente. Se é uma desarmonia dentária, se é uma desarmonia esquelética ou se é uma desarmonia do perfil mole desse paciente, né? Então, a importância da gente ter o desenho anatômico com os pontos cefalométricos, né, colocados nessas estruturas anatômicas para que a gente possa traçar as linhas e os planos, né, vai estar aí diretamente ligado ao nosso planejamento diagnóstico, né? Então, isso vai fazer com que a gente tenha um melhor entendimento de como se deu o crescimento ósseo desse paciente, como que está a relação entre as bases ósseas desse paciente, para a gente entender se o problema desse paciente é um problema esquelético, se é um problema dentário ou se é as duas coisas juntas, que pode acontecer, né?
Então, a cefalometria, ela vai estar nos ajudando, né? Vai estar contribuindo e facilitando para que a gente entenda essa desarmonia dentro do maxilofacial que o nosso paciente apresenta, para que a gente venha a planejar e tratar ele de forma correta. E aqui a gente finaliza essa aula, tá? Sexta-feira eu tô com vocês online mais uma vez. E aí, vocês assistam a aula, né? E guardem as dúvidas para que a gente possa saná-las na próxima aula. Então, vocês têm 3 aulas gravadas. A aula do desenho anatômico, a aula dos pontos cefalométricos e agora a aula da interpretação dessa cefalometria, onde são traçados os planos e as linhas. A única coisa que eu quero que vocês façam, né, no desenho anatômico é traçar os planos e as linhas que a gente viu nessa aula. Eu não vou pedir para vocês fazerem a mensuração desses planos e dessas linhas, porque o interessante seria eu estar aí junto com vocês na sala de aula, né, para que a gente fizesse junto e eu poder ir acompanhando vocês. Então, para facilitar, eu quero somente que vocês tracem as linhas e os planos, tá certo? E que vocês, né, estudem para a prova a relação que cada ângulo desse tem, né, com a base óssea anterior do crânio, com a maxila, com a mandíbula, com o perfil mole, de acordo com o padrão, né, de normalidade que a cefalometria de USP nos fala. Então, eu preciso que vocês entendam o que está correlacionando o SNA, o que está correlacionando o SNB, o que está relacionando o ângulo SNGON, né? Então, eu preciso que vocês entendam, né, somente essa parte aí. Eu não vou cobrar para vocês essa mensuração, nem que vocês façam essa mensuração, né, para descobrir os ângulos. Eu só quero que vocês entendam o desvio, a normalidade, né, e o desvio padrão que cada ângulo desse vai nos dar, vai nos representar para que a gente possa interpretar a nossa cefalometria, tá? Ficamos por aqui, agradeço a todos. Qualquer dúvida a gente tira na sexta-feira. Forte abraço.